Mais uma sacudida aqui comigo. Que honra, que privilégio, é a Marta. Ela não era lá muito fã de exercício físico desde a infância, fugia das aulas de educação física, e aí foi vindo aquela vida adulta, as prioridades, né, que as pessoas se estabelecem nessa rotina adulta, e aí ela foi negligenciando a saúde, mas justamente para acompanhar o marido numa nova fase, quando ele descobriu que tinha diabetes, pressão alta, ela começou junto com ele a se exercitar, a mudar alguns hábitos e foi um sucesso para os dois, para eles individualmente, para eles como casal. E aí veio a pandemia, pararam um pouco, mas eles gostaram realmente, tomaram gosto e quando a pandemia acabou, eles conseguiram contratar um personal trainer para ficar ali com eles na academia do prédio e tal. E foi justamente na academia do prédio, quando eles se exercitavam, que a Marta foi surpreendida, passou mal, ela teve um AVC, ela sofreu um AVC. E aí ela vai aqui contar pra gente toda essa história e principalmente de que maneira os hábitos saudáveis da vida dela, saudável, que ela tinha adotado anos antes, foram fundamentais para que ela saísse dessa, para que ela conseguisse ultrapassar todos os desafios, né, que foram impostos a partir do momento desse AVC. Marta, eu queria te ouvir. Vamos começar ali com a história da atividade física, não muito encaixada na sua rotina desde sempre? Oi, Renata. Satisfação estar aqui falando com você um pouquinho sobre a minha experiência, sobre o ocorrido comigo. Muito obrigada pela oportunidade, tá? Bom, minha relação com o exercício físico nem sempre foi de amor, não, né? Desde criança eu fugia um pouco de educação física, de exercícios, então era assim uma coisa que eu priorizava fazer, não. E depois também trabalho, estudo, a casa, filhos, tudo. Então a gente sempre arruma uma desculpinha para não se exercitar. E não, comigo não era diferente. Até que meu marido desenvolveu, né, umas doenças aí, hipertensão, diabetes, e aí ele se viu obrigado a começar a praticar, né, exercícios físicos e eu, como uma boa companheira, acompanhei, né? Fui com ele e a gente começou a praticar. Ele ia para a academia dele, eu ia para a minha, que era mais perto do meu trabalho. E aí veio a pandemia, atrapalhou tudo. Mas quando retornamos, nós decidimos fazer os exercícios em casa, acompanhados por um profissional, né? Por um personal. E foi assim que a gente começou, continuou, vamos dizer assim, né, a praticar atividade física regularmente e começamos a perceber como isso fazia bem pra gente, como a gente dormia melhor, como a gente comia melhor, como a gente se sentia mais forte, como o nosso corpo respondia melhor aos nossos comandos. Então, isso foi uma coisa bem positiva e fez a gente continuar até com caminhadas e atividades em geral. Muito bom te ouvir, né, Marta? Você começou a entender que o exercício físico ele fazia muito bem, não só para o corpo, mas para sua cabeça e o seu coração. Comiam melhor, dormiam melhor, estavam também sempre ali com aquela positividade imperando na vida, né? Mas o episódio do AVC, ele realmente foi uma surpresa para vocês, né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho os detalhes desse momento aqui pra gente. Há algum tempo, eu tive um susto muito grande na minha vida, né? Sempre fui bastante ágil, sempre trabalhei, estudei e nesse dia 18, era um dia 18 de julho, não foi diferente. Cheguei do trabalho e, como a gente sempre fazia, fomos praticar nossa atividade física em casa, acompanhados pelo nosso personal. E na segunda atividade eu comecei a perceber que alguma coisa estava estranha em mim. Meu braço não estava respondendo, eu não estava conseguindo erguer a barra. Então o professor também percebeu, meu marido também percebeu, e eles se aproximaram, né, e pediram para que eu sentasse. Eu não consegui, e aí eles me conduziram até uma cadeira. Meu marido pediu para eu tomar um copo d'água, eu não consegui pegar e percebi que estava ficando pior. Eu já não conseguia mais andar e a fala estava ficando bastante embolada. É,
Foi aí que eu pedi, então, que eles me levassem muito rápido para o médico, para o hospital, e assim nós fizemos. Fomos para o hospital, que não é longe daqui da minha casa, e lá a gente constatou, né, que eu estava tendo um AVC hemorrágico. Não preciso dizer do susto enorme que a gente teve, né? Eu nunca fiquei internada na minha vida, então foi uma coisa muito assustadora. Percebi que meus movimentos do lado direito não estava tendo, eu não conseguia andar, né? A fala um pouco já estava bem pastosa, bem enrolada. Foi muito assustador. Então eu fiquei internada, fui para a UTI, precisava ver o tempo assim, se seria necessário uma cirurgia, né? E graças a Deus isso não foi preciso, mas foram dias muito sombrios. Fiquei 10 dias internada, né, na UTI, e assim, sem movimentos, né, ou melhor, sem sensibilidade do lado direito. Não sabia como seria o futuro, como eu me movimentaria na minha casa. Foi um tempo bem sombrio. Olha como é importante, né? A gente está cercada de cuidados, né? A Marta, quando sofreu AVC, tinha junto um professor de educação física que imediatamente entendeu ali que tinha alguma coisa muito errada. O Zaqueu, o marido dela, maravilhoso, sempre também perto. E imediatamente ela foi atendida, socorrida, e isso sem dúvida nenhuma, o que explicam, né, os cardiologistas, é fundamental para evitar danos ainda maiores ou possivelmente irreversíveis, né, no caso de um acidente vascular cerebral. Sabe, Marta, um dia eu ouvi de uma médica fantástica, que inclusive teve leucemia e teve que fazer um transplante de medula, que até para adoecer a gente precisa estar saudável. Pode parecer contraditória essa frase, né? E tem muita gente que fala, tá vendo, a pessoa se exercitava, tal, mas olha, teve um AVC. Ah, ela se exercitava, mas teve não sei o quê. O que os médicos disseram para você sobre a importância de você ter hábitos saudáveis, né? Tanto para o tratamento, né, físico, como também emocional, mental. Eles foram vendo avanços muito rápidos, né, nesse seu processo todo. Eu acho que é importante a gente também dividir isso aqui com quem está nos ouvindo. Quando eu saí do hospital, muita dúvida tinha na minha cabeça, né? Não sabia como ia ser o futuro, se eu ia conseguir andar, como é que eu ia me movimentar na minha casa, que tem escadas. Então foi tudo muito difícil. Porém, eu comecei a perceber que o fato de não ter sido sedentário, de não ser uma pessoa sedentária, estava me ajudando bastante. E aí então começamos as fisioterapias e isso foi auxiliando cada vez mais, né? Tinha assim uma certa facilidade, se é que eu posso dizer isso, né, em realizar as atividades lá da fisioterapia, e os médicos estavam bem animados com o meu progresso. Eu estava melhorando muito rápido e isso dava mais ânimo ainda, né? Então eu sempre fui aquela pessoa que sempre obedeci aos comandos, né, principalmente dos médicos. Então, se eles diziam que eu precisava praticar mais fisioterapia, fazer os exercícios em casa também, era isso que eu fazia. E com isso eu percebi que a recuperação foi muito rápida. Os médicos diziam isso também todas as vezes, em todas as consultas, que eu estava desenvolvendo muito e que isso era muito bom. E é claro, muito disso, desse desenvolvimento rápido, se devia ao fato de não ter sido sedentário. E isso também ajudava muito na positividade, porque eu não ficava presa àquilo que eu não podia fazer, mas eu sempre me prendi àquilo que eu tinha de progresso, por menor que fosse. E isso ajudou muito. Então a gente nunca pode perder de vista aquilo que a gente já ganhou, aquilo que a gente já fez, já consegue fazer. E cada vez que eu via o lado positivo, tudo melhorava. A gente nunca pode perder de vista o que a gente já fez, o que a gente já ganhou e o que a gente sabe que é capaz de fazer, né? É realmente bonita demais essa sua frase. Marta, corpo,
cabeça, coração. Vocês me acompanham há bastante tempo, né? Eram ouvintes na Nova Brasil FM e me acompanham no meu canal aqui, uma honra para mim. A gente começou a conversar porque eu levei ao ar uma série especial, né, sobre episódios de AVC, infarte, e aí o Zaqueu entrou em contato comigo para me contar essa sua história, e desde então a gente, né, segue conversando aqui, e o meu interesse é para que cada vez mais as pessoas tenham informação e noção da própria vida, da própria saúde, que é para poder também, num caso como esse, de uma doença, de um fato tão inesperado, saber como agir, né? E a sua positividade, a sua leveza, a sua noção tão clara, né? Com as palavras e com seus sentimentos, inclusive acolhendo uma depressão, sabendo que, opa, tem alguma coisa errada, deixa eu cumprir ordens aqui e ir atrás daquilo que vai me ajudar, né, de fato, a me recuperar de todas as formas. Isso é muito bonito, né? E eu agradeço demais que você esteja dividindo isso aqui comigo, com a gente. Corpo, cabeça, coração. Como é que você faz para que essa harmonia entre os 3 Cs se estabeleça, perdure, fique? Mesmo quando alguém dá um tilt aí ou dá, sei lá, sinais de que não tá muito bem. Como é que você faz? Com toda a prática de fisioterapia, com os medicamentos, com as idas ao médico, com tudo isso que eu fazia, eu comecei a perceber que algo psicologicamente não ia bem em mim, né? Comecei a desenvolver um pânico, uma ansiedade que estava me consumindo, né? E mais remédios vieram e algumas sessões de terapia também foram indicadas, o que eu rapidamente fui fazer, né? Para melhorar. Eu queria ficar bem logo, até porque não estava conseguindo dormir, e eu queria uma saúde, eu luto por isso, por uma saúde total, não só do físico, mas da mente, do coração, né? Os 3 Cs, corpo, cabeça e coração. Então eu comecei a fazer a terapia, fazer sessões de terapia e a me movimentar mais também. Comecei a fazer pilates e também voltar para a academia, com algumas restrições, com uns exercícios mais leves no início, mas eu já estava apta a voltar. E isso fez com que eu conseguisse encontrar o equilíbrio dos 3 Cs, o corpo, a cabeça e o coração. Marta, é emocionante para mim, do fundo do coração, trazer esse conteúdo aqui. Eu espero que todo mundo tenha ficado até o finalzinho. A Marta é professora, que profissão linda, maravilhosa. Quem gravou esse vídeo foi o Zaqueu, marido dela, que foi um companheiro incansável no processo todo. Eu falava com ele, na verdade, ele ia me contando do passo a passo, de como ela estava indo, que de repente teve um AVC, ela era uma pessoa saudável, e aí conseguiu, né, aos pouquinhos voltando, coordenação motora, os movimentos, a lucidez toda, e ele também depois muito preocupado com as questões de saúde mental da Marta, e ali, lado a lado, com amor, com afeto, com informação, buscando, trocando, pedindo ajuda. Isso tudo, gente, é fundamental para que tudo fique em equilíbrio. E a vida tá aí, cheia de surpresas, tá sempre se movimentando e a gente tem que sacudir junto. Marta, um beijo enorme, privilégio, não canso de repetir, ter você aqui comigo. Muito obrigada. Um beijo, se você quer contar também a sua história, quer dividir, acha importante, vai ser uma honra para mim também trazê-la aqui. Beijão, gente, até a próxima.